Olá, internautas da página Notícias da Hora. Nós estamos em mais um podcast aqui pela página onde você pode estar acompanhando, né, ao vivo, um bate-papo super descontraído que a gente sempre tem aqui, né, durante a semana. Eu particularmente costumo fazer meus podcasts dias de terça e sexta, né? Porque o Luciano Tavares tem o seu podcast aí na quinta-feira, Papo Informal, se eu não me engano, e eu sempre gosto de trazer aqui assuntos relevantes, né, que tragam aí um pouco mais de conhecimento. Eu digo para todo mundo sempre que eu sou um mero aprendiz aqui, eu sou uma pessoa que eu procuro trazer as pessoas aqui para que a gente possa aprender, né, para que a gente possa conhecer também e saber de determinados assuntos de pessoas que realmente trabalham na área e vá saber passar essas informações para a gente com prioridade, né. Ontem vocês viram que eu estive com a doutora Luana Campos, que trouxe inclusive o debate ontem aqui, o bate-papo foi super proveitoso, né? Tivemos a oportunidade de conversar aqui sobre diversos assuntos. E hoje eu tenho aqui a satisfação de estar recebendo o presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre, o IAPEN, né? O Arlenilson Cunha, que a gente vai já conversar com ele. Mas antes, sempre trago esse recado para você e peço a vocês, inclusive esteve aqui algumas semanas atrás, a Suzy Costa, né, que é a presidente dos Correios aqui do estado do Acre, onde ela trouxe e levantou um assunto muito importante, que foi a privatização dos Correios. Você sabe que tem uma PEC rolando lá no Senado, tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal, sobre a privatização dos Correios. Ela trouxe aqui, inclusive, dados e dados relevantes que mostram que muitos dos municípios do estado do Acre vão ficar sem as unidades do Correio, caso ocorra a privatização, né? Ela, inclusive, disse que só 2 municípios, e a capital, né, no caso, Cruzeiro do Sul e Rio Branco, terão agências dos Correios, né? Os demais municípios, como Brasileia, Pitaçolândia, e os demais vão ficar sem isso. Então, sem agência. Então, peço a vocês que cobrem dos seus senadores, cobrem dos seus deputados federais, que digam não à privatização dos Correios. Quero aqui dar uma boa tarde ao Lenilson, que aceitou vir bater esse papo com a gente. Lenilson, obrigado por ter vindo, cara. Boa tarde. Boa tarde, Williams. Na verdade, a gente agradece aí pelo espaço, né? Parabeniza aí pelo alcance, né, que tem tido o Conversa Franca. E a oportunidade de a gente também conversar, expor à sociedade, aqueles que nos assistem, um pouco do que é o sistema prisional do estado do Acre, né? Que é extremamente complexa. E a gente está aqui já está dizendo Conversa Franca, né? A gente está aqui para ouvir, responder e também interagir, socializar e poder esclarecer aí a sociedade, aqueles que estão nos assistindo. Além disso, tu é do Acre mesmo? Eu sou do Acre, sou natural de Rio Branco, né? Eu sou ali da Cidade Nova, meu irmão. Eu morei Cidade 20 Nova? anos ali. Caraca, velho. 20 anos ali, a gente nasceu ali. Lá no Cidade Nova é que nem lá no aeroporto velho onde eu morei também. É só o galeroso, né? Ali é Beira Rio. Então a Cidade Nova é um bairro tradicional, conhecido, né? Ali próximo a 6 de agosto, então é bem conhecido. Eu morava ali no Manuel Julião na época da Conquista, quando o negócio era bem pesado. Não era porque era pesado, era bem, vamos dizer assim, era mais... tinha aquela questão da galera, né? Era ali Conquista, Nova Estação, Manuel Julião. Meu irmão, a galera do Manuel Julião fosse ali pro rumo da Estação Experimental da Conquista, o pau cantava. Era parecido assim também lá pela Cidade Nova. Assim. Era nessa época ainda era bom, né? Ainda era bom. Não tinha facção. Não tinha facção na época, né, cara? As porradas ali no outro dia tava todo mundo. Não tinha arma, era na base da mãozada mesmo. Não tinha... Tempo bom, né, Ney? Valcirley que está aqui acompanhando aqui com a gente. Pois é, cara. E me diz uma coisa, e como foi que tu decidiu entrar no sistema, no IAPEN, cara? Foi o concurso que apareceu, tu disse, não, você é agente penitenciário, a vontade de ser funcionário público, conta aí pra gente. Na verdade, eu entrei no sistema muito novo ainda, tinha 19 anos, eu fiz o concurso da PM, na época era temporário, né? Que era PM voluntário que chamava. A gente fazia a mesma atuação. Em que ano isso? Em que ano? 2004. 2004? Cara, tem um tempo já. Hoje eu tenho 36 anos, né? Eu tinha 19 quando ingressei, fiz o concurso, tinha 18 anos. Tem um tempo bom, cara. Então eu conheço o sistema, né, na íntegra, assim, na base mesmo. Eu vi várias mudanças. Eu fui de um tempo onde a Polícia Militar administrou o sistema prisional, onde a Polícia Civil também tinha a sua participação, até chegar à criação do IAPEN, né? Em 2007 houve a criação, o concurso foi em 2007 e em 2008 a gente foi empossado, né? Primeira turma de agentes penitenciários do estado do Acre. Eu faço parte dessa primeira turma
desde o início aí do sistema prisional, sou do quadro efetivo, né, do sistema prisional do Acre. Mas então, peraí, pra gente entender. Tu entrou fez o concurso público para PM voluntário, né? Policial voluntário. Para trabalhar dentro do sistema prisional mesmo? A maioria foi deslocado ali, destacado para penitenciário, né? Outros foram para o CIOSP, outros foram para batalhões, né? Para fazer serviço administrativo. Mas, na verdade, faziam também atuações, policiamento. Chegou um tempo que eles também estavam atuando aí dessa maneira. Em 2007, abriu o concurso. Isso foi para não mexer no Código Policial Militar na época? Na época foi uma tentativa de suprir, né? A gente até brincava na época, aqui é conversa franca, né? A gente chamava de genérico, né? Genérico. Fazia o mesmo trabalho, mas era metade do preço, do salário, entendeu? Entendi. Então era para suprir. Para suprir a necessidade mesmo da falta de efetivo de policial militar. Foi um projeto ali inovando, tanto que era de 18 anos, acredito que até 23 anos, 24, se não falha a memória. Então a galera muito nova, né? Graças a Deus, a grande maioria daquelas pessoas hoje estão na segurança pública, outros nos órgãos federais, né? Deu muita gente boa, graças a Deus. Outro enveredaram para o outro lado e... Mas, Nilson, era aquele que era de 2 anos, não? Exatamente. Era 2 anos, aquele de 2 anos. Aí tu se manteve. Aí como foi que a galera se manteve? Eu fiz o primeiro concurso em 2004, aí acabou o contrato. E teve um novo concurso, em acho que 2005. Aí eu fiz, passei novamente. Aí quando deu 2007, estava encerrando o contrato. Mas antes de encerrar, eu fiz o concurso do IAPEM, passei, e aí fui empossado no quadro efetivo do IAPEM. Tá. A gente fez concurso público para entrar no IAPEM. Né? Entendi, que já eram os agentes penitenciários. Exatamente, que foi a criação do IAPEM, aí foi concurso público, na época foi a CESP que fez. Aí esse quadro do IAPEM foi criado só para cuidar da questão do sistema prisional. Exatamente. Quantos na época, tu lembra não? Na verdade, assim, até importante fazer isso aqui, a sociedade que nos assiste, a Polícia Militar ela tem a sua função, ela foi criada conforme prevê a Constituição, né, no artigo 144, para fazer o trabalho preventivo e ostensivo. Quando foi criado o IAPEM em si, foi justamente para cuidar do sistema prisional. Então, os agentes penitenciários da época, eles foram formados exclusivamente para cuidar do sistema. Eu lembro na época, porque fiz parte desse processo de transição, que não foi encaminhado da primeira vez na história do Acre, né, que foi encaminhado preso daqui para o sistema federal, onde estava implantando o sistema. Então, na época, a gente não utilizava armas, então... Foi meio que tomado a unha ali naquele momento as penitenciárias do estado do Acre, né? E foi se implantando ali foram retirados orelhões, que tinha orelhão dentro do sistema prisional. Então, tinha orelhão lá dentro? Tinha orelhão, tinha cantina, né? Tinha uma série de situações. Mas esse orelhão era para os presos? Os presos tinham uma ligação a cada 5 minutos. A cada 5 minutos? Assim, tinha 5 minutos, aí tinha uma cela, tinha durante a semana, tinha ali que ele podia falar com a família. Caramba, eu não sabia disso, não. Tinha, eu peguei isso aí. É mesmo, Só não sou do tempo do Fusquinha, mas o tempo do orelhão no presídio ainda foi. Cara, que interessante. Essa parte aí eu não sabia. E me diz uma coisa, e como foi, depois que tu entrou no sistema IAPEM, como foi conhecer o sistema prisional de perto, assim? Foi assim, eu fiz, inclusive, uma pergunta ontem para a doutora Luana Campos, que esteve aqui, sobre... Tu não teve medo, não, assim, de quando tu se deparou lá, vou lá para dentro de um lugar onde vai ter estuprador, vai ter homicida, vai ter todo tipo de gente, assim. Tu não ficou com medo, não, cara? Rapaz, todo ser humano, ele tem um receio, né? Ele tem um medo, mas eu sempre falo que ir para o sistema prisional, se você tiver medo, você não vai, né? Tem algumas pessoas, alguns colegas que vão por uma questão de concurso público, mas assim, você tem que gostar, né? Outros vão por uma questão de sobrevivência, outros vão porque gostam. Então eu gosto do sistema prisional, eu gosto daquilo que eu faço, né? Tanto que eu estou lá até hoje porque eu gosto. Então eu percorri todos os cargos dentro do sistema prisional. Fui chefe de equipe, fui coordenador de segurança no Antônio Amaro, presídio de segurança máxima, 2 anos e meio. Onde fica? Fica lá ao lado do complexo penitenciário, onde na época foi colocado algumas pessoas que era conhecido como Antigo Esquadrão da Morte. Então esse período foi criado justamente para absorver esses apenados na época, né? Então eu fui ali e hoje o Antônio Amaro ele concentra a maioria das lideranças das organizações criminosas hoje no estado do Acre. Nós temos quantos presídios hoje no total no estado do Acre? Hoje nós temos 8 unidades, né? 8 unidades? Nós temos o Complexo Prisional Rio Branco, que é o maior, que nós temos ali 2 unidades, né? A unidade de regime fechado número 1, que é conhecido como Chapão, nós temos em torno de 1.500 presos ali. Aí nós temos a URP,
que é o lado de fora, né? Que a gente chama ali de provisório, mas ali são abriga presos de uma denominada facção criminosa. Então, ali nós concentramos ali 3.339 apenados no complexo. Aí nós temos 339. Aí nós temos ali a unidade prisional feminino e também nós temos ali o Antônio Amaro, que abriga ali em torno de 100 presos, né? O que é o Chapão? O Chapão é a unidade de regime fechado número 1, onde onde tem uma muralha, assim, zona grande. É a galera mais perigosa? Não, na verdade hoje no complexo, hoje é muito relativo essa questão após assim, esse crescimento, esse avanço das organizações criminosas no Brasil. No Acre não é diferente, nós sabemos, é uma realidade hoje, né, até pela situação geográfica de fronteira que nós temos, é uma realidade hoje. Então, hoje a gente sabe que qualquer situação é perigosa hoje, né, assim. Os presos perigosos, eles são concentrados das lideranças, né? Esses que exercem poder de mando, esses sim têm uma atenção diferente e eles ficam em um local específico, né? Que é o presídio de segurança máxima. Lá também no Chapão tem números perigosos, né? Na verdade ali no complexo não tem menino, entendeu? Todo mundo ali tem uma relevância. Claro que tem algumas pessoas que têm... É aquele termo que a gente usa, até que fala, só menino bom, né? Então assim, nós temos pessoas que a gente tem assim, algumas pessoas há uma pequena perspectiva, é um sistema, vamos dizer, complexo, né? Nós temos um sistema prisional hoje, e a gente sempre fala isso com clareza, porque nós sabemos que com o avanço das facções e essa migração por conta do território mesmo, aqui geográfico, houve uma acentuação da questão das facções. Então, a disputa de território acentuou. Então, consequentemente, nós temos uma população carcerária muito jovens, né, de 18 a 24 anos, a sua maioria, né, Williams? Então, isso, 2014 até 2020, nós dobramos a população carcerária de 4 mil. Nós chegamos aí... Nós estávamos em 8 mil no todo, né? Nós tínhamos 6 mil reclusos. Hoje nós tivemos um déficit, é importante esse dado aqui. No ano de 2020 nós tivemos uma progressão, só para entender quem está nos assistindo. De 2014 até 2020, nós só tivemos uma crescente do sistema prisional. Uma crescente, né? De saindo de 4.200, nós chegando aí a 8 mil presos no sistema prisional. Então você vê que dobrou. No ano de 2020, nós tivemos uma pequena redução, 0,2% deixou de entrar. Todos esses anos foi entrando. Em 2020, nós reduzimos essa entrada. Nós não podemos atribuir, foi por causa da pandemia, não. Então, assim, eu não atribuo só esse fator. Eu acredito que houve uma redução. Aí agora nós tivemos, 2021, 0,5% de redução de entrada de apenados. Então, nos 2 últimos anos, nós tivemos uma redução de ingresso de pessoas no sistema, porque vinha numa progressão, né, todo o tempo crescendo. Então, nos últimos 2 anos houve uma redução. Arranhoso, tu é tipo assim, desculpa a ignorância, mas é interessante até para que as pessoas possam entender também. Tu é tipo assim como se fosse um diretor de escola, o cara vai lá, o preso comete uma merda lá, aí vamos levar lá na diretoria, que é no diretor do IAPEM para resolver a situação. É mais ou menos assim? Na verdade, assim, o diretor do IAPEM, eu sempre falo, ele fica com um problema maior, né? Eu acho que ser diretor do presídio, claro que não é fácil. Mas assim, eu sou ordenador de despesa, né? Porque o IAPEM hoje ele é uma autarquia, né? Ele é dotado de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, né? Nós temos essa autonomia e cada unidade prisional tem um diretor, né? E o diretor faz esse papel, as normativas, até porque o diretor ele é previsto na Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal. Então, cada unidade prisional existe um diretor da unidade que faz, é como se fosse o diretor de escola. Ele faz esse papel, né? Da questão do trabalho, as portarias, as normativas internas para trabalhar. Todo. Na verdade, essa questão do gasto fica com o presidente, no caso sou eu. Aí eu sou o ordenador, tipo, o orçamento, os investimentos, tudo isso é o diretor, o presidente que homologa isso, né? Ele que vai dizer onde que vai ser. Claro que ele tem uma equipe gestora com ele que faz isso. Então, assim, o meu contato é mínimo, assim, com o preso, né? Mas eu ando nas unidades prisionais, eu ando em todas as unidades prisionais do estado, né? Nós temos andado. Tu conhece, então, assim, vamos dizer, do preso de mais alta periculosidade aquele que está saindo para cumprir pena? A gente conhece até, assim, muito desses apenados, eles passaram
nas minhas mãos, né? Eu falo assim, como eu fui coordenador de segurança máxima, eu fui diretor de estabelecimento penal também 3 anos, que foi o do Quinari, inclusive que é uma unidade que foi referência, né? Reconhecida nacionalmente, e foi um lugar que foi muito positivo, né? O trabalho que a gente fez ali. Mas todos esses apenados nós conhecemos, porque em 2010, quando começou a surgir, né, essa questão da facção, assim, que ficou mais evidente, as primeiras informações que nós tivemos de São Paulo, né, questão de informação desse feedback com outros estados. Então a gente já tinha ali uma ideia, então a gente conhece por nome e porque a gente atuou diretamente ali na ponta. Então a gente conhece. E como eles nos conhecem também. Deixa eu te perguntar, hoje a questão de facção criminosa, nós temos, por exemplo, assim, dentro do meu conhecimento, nós temos aí o bonde dos 13 e o PCC e o CV, né, que é chamado, né? Existe esse comando mesmo dentro das unidades prisionais, assim, vamos dizer assim, de imperar as facções criminosas? Inclusive a doutora Luana Campos fez uma observação ontem aqui, que ela foi, ela ficou um bom tempo à frente da vara de execuções penais, e ela disse que, por exemplo, ela tinha conhecimento de 2018 para trás, né? De agora, de 2019 até, por exemplo, o presente ano, ela não tem dados, ela não tem conhecimento. Mas ela disse que, por exemplo, um apenado, quando chegava no sistema prisional por cometer um furto, por exemplo, existia 2 pavilhões, né? E 3 pavilhões, né? O pavilhão da facção Bonde dos 13 e o pavilhão do CV. E tinha o dos caguetas, como a gente diz aqui, que é o do X9, de estuprador, que ninguém queria ficar. Então, geralmente, aquele cara que cometia o furto, ele escolhia o pavilhão que a facção comandaria no bairro dele para que ele não sofresse represália. Existe isso hoje no sistema prisional? É muito pertinente, né, a pergunta, né? Eu acho que um grande problema hoje no sistema prisional, não do Acre, mas do Brasil. Do Brasil. Né? No Brasil a gente tem visto aí, nós tivemos vários eventos. Inclusive em outros estados é até mais forte do que aqui no Acre, né? Se a gente for fazer aqui um breve, recapitular aqui um breve histórico do que aconteceu há alguns tempos, nós tivemos aí Rio Grande, lá em Pedrinhas, no Maranhão, né? Nós tivemos aquele evento, nós tivemos Porto Velho. E eu falo bem recente agora, nós tivemos no Amazonas, Tom Jobim, foram mais de 150 mortes. Né? Isso briga de facções, só para você ver o nível. Nós tivemos recentemente, nós tivemos aqui em 2016, né? Graças a Deus. Sim, infelizmente, na verdade, assim, houve 5 óbitos ali de apenados. Nem se compara com o que foi. Entendeu? Assim, porque foi um confronto ali naquele momento. Mas por que eu digo isso? Onde há facção, é difícil, no sentido do Estado, controlar. Imagina só, se o Estado não ditar as regras, a facção, ela dita. Então, não tem como um sistema ressocializar, não tem como um sistema reintegrar a sociedade onde há um poder paralelo ditando as regras. Então o Estado tem que agir com rigor. Você vai colocar, o preso é da facção, da organização criminosa X, ou Bonde dos 13, PCC, enfim. Porque para nós não tem distinção de facção. O Estado trata todos, irmão, pode ser, e não pode ficar junto, porque para estudar, então o Estado tem que dizer, quer estudar, quer socializar, vai ter que estar junto. Entendeu? Então hoje assim, tem um lugar por uma questão de segurança, você vai para aquele prédio. Hoje tem um prédio, hoje chegou de triagem, ele vai para aquele prédio. Né? É um prédio que a gente chama de triagem, que ele já tem a destinação do apenado. Ele fica ali, a gente faz a triagem, não é uma questão punitiva, mas é para ver onde que a gente pode inserir aquele apenado. Né? Se ele, aí geralmente, eu sou do bairro tal, eu sou do bairro X, né? A gente fica vendo o melhor local ali para que possa alocar ele determinado pavilhão, onde a gente possa assegurar ali a integridade física dele. Infelizmente não tem como você ter o controle efetivo lá dentro da cela. Por exemplo, nós temos um déficit, infelizmente, isso é no Brasil inteiro, no Acre eu posso dizer, nós temos um déficit hoje de 1.600 vagas. Já foi bem pior lá atrás, nós já tivemos 2.400, o Estado gerou aí mais de 2.000 vagas, então você imagina só. Nós tivemos uma crescente muito grande da população carcerária no Acre. Então, isso traz muitos problemas. Então, hoje, o sistema prisional hoje do Acre, eu posso dizer, hoje nós temos o controle efetivo dos presídios, onde o Estado dita as regras. Então, nós temos um ambiente controlado, né? Nós temos policiais hoje que estão ali capacitados hoje, até porque a gente vem nessa crescente, né, de investimento em capacitação, e elevando a questão do profissionalismo. Então, houve
desde do início de 2000, em meados de 2019 ali, isso vem se acentuando no sistema, no sentido de quê? De controlar o sistema para a gente poder propiciar condições para o campeonato venha trabalhar, porque de fato não adianta só chegar lá e apertar, você tem que dar ocupação para o campeonato, você tem que colocar esse indivíduo para trabalhar, e se o Estado não tiver o controle, como é que nós vamos colocar alguém para trabalhar se nós não temos o controle dele dentro da célula? Entendeu? Então a gente vem trabalhando no sentido de manter isso, e isso não é tão simples, né? É muito complexo. Imagine só, nós temos ali 3 mil presos, né? Só no complexo prisional. Mas é importante quando se fala assim, mas o que o IAPEM faz para isso? Primeiro, nós temos que garantir a segurança do ambiente prisional. Segundo, nós temos que tirar esse apenado para estudar. Eu entrei num momento muito crítico, né? Eu entrei em março de 2020, como eu fui nomeado, dia 13 de março, né? Pelo governador Gladys Cameli. E nós iniciamos ali com uma semana, veio a pandemia. Então ali nós tivemos que readequar a nossa rotina, né? Readequar, nós tivemos que suspender portarias de trabalho que vinha ali sendo realizado. Imagina só. E ali eu tive que tomar uma decisão muito, muito dura, né? Que era a única alternativa que tinha. Imagina só, aqui fora estava um caos, ninguém sabia o que era esse vírus. Então havia uma incerteza muito grande, a gente vivia num mar de incerteza. Né? Tanto que foi construído o hospital de campanha, o hospital que é até elogiável aqui, o governo do estado pela ação que teve. Então, olha só, naquele momento ali a gente suspendeu as visitas. Foi uma medida dura, não foi tão compreendida. Foi a medida mais coerente tomada, não tem, é indiscutível. E aí, Williams, é importante, você falou uma coisa da coerência, eu acho que os números e os dados, eles falam muito. E o Acre ele foi reconhecido pelos números. Naquele momento a gente sofreu uma pressão muito grande, pressão que eu digo assim, do ambiente instalado naquele momento pelo vírus, né? Porque as pessoas não entendiam também Exatamente. o que era, né? Então assim, aí imagina só, o preso está lá dentro, se preocupa com a família aqui fora. A família está lá, se preocupa com a penada lá dentro. Até, rapaz, vai morrer todo mundo. Eu recebi, às vezes, autoridades preocupadas, claro, e a gente também está preocupado porque nós somos responsáveis pelo sistema. Então eu fiquei, meu Deus, será que eu vou ficar com esse monte de morte no meu colo, entendeu? Imagina só, então se falava-se numa mortandade, que ia morrer, enfim, aí aqui eu posso trazer números, né? Nós tivemos ali no sistema prisional do Acre, isso são dados públicos, né? Nós tivemos 2 óbitos no sistema prisional. Apenas 2 óbitos, na cidade de Senador Guilmar, lá no presídio. De Covid, né? De Covid, isso, 2 mortes de Covid. De fechado. 2 e uma detenta em Cruzeiro do Sul. Um no Quenaria e uma detenta em Cruzeiro do Sul. Reclusos. E nós tivemos 2 monitorados que usavam tornozeleiras também que morreram. E uma população carcerária de 6.052, apenas de 6 mil. Agora olha só, aí nós tivemos de servidor, que nós temos 1.442, né? Há servidores entre policiais penais são 1.148, efetivo hoje, nós tivemos 3 mortes de policiais. Então, proporcionalmente, de 6 mil nós tivemos 2 e de 1.148 nós tivemos 3. Então, quer dizer, quem estava lá dentro estava mais seguro do que quem estava fora. Então, isso quer dizer que os protocolos adotados, todos os protocolos, ou foi obtido ali o êxito esperado. Os números estão aí. Os números, eles demonstram isso. E aí eu trago algo aqui interessante, William, que, olha só, naquele momento ali nós instituímos um comitê, né, onde esse comitê estabeleceu ali de imediato um plano de contingência, foi publicado no Diário Oficial, e nós passamos a seguir aquele comitê, desde saídas, entrada, o preso saía para ir na UPA, voltava, ele já ficava na quarentena. Nós colocamos equipe técnica de saúde dentro dos pavilhões, conscientizando os apenados, dizendo que aquilo, o que era a doença, e que a família estava lá para não causar aquele pânico. Aferindo temperatura, né? Verificando temperatura, aferindo pressão. Então, foi um trabalho, e nós não omitimos nenhum dado. Nós trabalhamos ali com dados reais. O estado do Acre, segundo o DEPEN, no ranking, ficou em 2º lugar na transparência com as informações. O DEPEN, que é o Departamento Nacional Penitenciário, o Acre ficou em 2º lugar. Porque tinha estado, não estou dizendo aqui que fizeram não, mas o Acre demonstrou nos números, né? E felizmente teve estado que tem uma população carcerária, mas eu não sei se eles fizeram isso, mas morreu um, enfim. Mas o Acre, pelo DEPEN, ficou em 2º lugar em termos de transparência com as informações referentes ao Covid. Então, adotamos protocolos, instituímos comitê,
e nós vencemos, e estamos vencendo, nós estamos chegando ao fim, eu creio. Então, foi um ano difícil. Aí veja só, nós tínhamos que fazer alguma coisa. Em vez de deixar os presos trancados, nós tiramos ali mais de 20 presos para ajudar no hospital de campanha e na reestruturação, readequação do INTO para instituir ali. Então nós tínhamos apenas trabalhando. Peraí, que esse assunto essa informação é muito importante, porque eu não vi jornal nenhum dar essa informação. Eu não vi meio de comunicação nenhum também publicar isso aí. Então quer dizer que foram tirados, presos de dentro do sistema carcerário para trabalhar na readequação e, vamos dizer assim, na infraestrutura do hospital de campanha aqui do lado. Exatamente. Para atender os pacientes, diga-se de passagem, aqui fora. Eles trabalharam ali desde o início, foram todo o tempo foram para lá trabalhar, saíram do sistema prisional e iam lá trabalhar. E presos do regime fechado. Interessante, eu não vi isso aí em lugar nenhum, cara. Infelizmente, assim, a gente tende a valorizar, às vezes, as notícias muito ruins, as boas. Isso é uma notícia boa, muito, porque assim, você tem um cara que está pagando um erro cometido, mas ele está trabalhando em prol do Estado e ninguém dá ninguém. Porque assim, eu vejo que o cara fez merda? Fez. Mas, pô, tem que valorizar o cara também, que o cara tá buscando fazer a coisa certa e se ressocializar. Nós tiramos na época e trouxemos esse aqui para a unidade 4, que havia sido desativado, então eles ficavam ali, de manhã cedo já saíam ali para o trabalho. Teve um momento de apenado se emocionar lá, porque quando a gente já tinha terminado a parte interna, eles estavam pintando fora. E teve familiares que foram, teve um caso lá que o familiar foi doente. O preso se emocionou de saber que tinha ajudado ali o local onde recebeu. Que legal isso aí. Foi algo muito bacana e assim, coincidentemente eu tinha ido lá à tarde, né? Que eu acompanhava, os secretários estavam indo, todos os secretários, eu também fui lá. Então, eu presenciei essa cena, assim, foi bem... legal isso aí. Bem marcante. Bom saber disso, cara, bom saber disso. E Williams, nós temos hoje, apenados hoje, nós temos aí 1.600 apenados que trabalham no sistema prisional do Acre, ou seja, só aqui em Rio Branco nós temos 40 apenados que fazem esse serviço. Por exemplo, nós temos agora já são quase 6 horas, já deve ter encerrado, mas nós temos lá presos nesse momento lá, trabalhando na fundação hospitalar, ou seja, reformando, pintando, reestruturando. Agora, nesse momento, tá lá. Estão lá até às 18 horas estão trabalhando. Geralmente até 17, deixa eu ver o horário aqui. Mas todos os dias eles estão lá até às 17 horas trabalhando. Como é que funciona? Eles saem do sistema prisional? Sai do sistema prisional, geralmente são pintores, né? Ele tem uma profissão, ele vai para lá, escoltado, né? Fica lá. O preso de regime fechado, mas hoje ele adquiriu, ele foi submetido a uma portaria interna, onde ele preenche requisitos objetivos, tempo de pena cumprido, comportamento, né, aptidão. Então ele preencheu os requisitos, ele vai trabalhar. E graças a Deus a gente não tem tido nenhum incidente, estão lá pintando, trabalhando. Mas fica lá algum agente penitenciário? Ele fica sendo monitorado lá até... Ele é conduzido, no final ele é trago, mas ele fica lá trabalhando, sem algema, solto, ele fica... trabalhando como um trabalho normal, tranquilo. E ele ganha por isso? Olha, esses apenados hoje, os únicos apenados que são remunerados, né? Hoje são os apenados que trabalham internamente, por exemplo, nas cozinhas, que são empresas terceirizadas que eles prestam serviço à empresa. Que já contrata dentro do presente para não ter o trabalho de pegar o cara carteira de fora assinada, aí ele trabalha. O que acontece? Ele reme pena, que é a remissão de pena, a cada 3 dias trabalhado é um dia a menos na pena. Estamos trabalhando um projeto para que a gente possa firmar com o Sistema S ou com empresas privadas, onde esses apenados eles possam aí ser remunerados, né? E futuramente a gente encaminhar. Isso é um trabalho que está tendo aqui, que é interessante também destacar, que é o escritório social. O escritório social é um convênio com o DPEM, onde ele vai... O que é o DPEM? O DPEM é um Departamento Nacional Penitenciário. Ele cuida da política prisional no Brasil, né? Onde aloca recursos. Então, assim, esse convênio com o escritório social, ele vai possibilitar, aqui no Acre, ele vai acompanhar essas pessoas, saiu do sistema prisional, porque é o egresso. O cara saiu do sistema, o escritório social vai acompanhar. O que é o escritório social? É um instrumento, ele tem lá, ele vai ter um assistente social, ele tem um psicólogo, ele tem um assessor jurídico e um recepcionista. Vai chegar lá, ele quer fazer um currículo, né? Fazer um currículo, a gente com contato com as empresas, SA, para encaminhar para que o indivíduo tenha acesso às políticas públicas, porque a gente só vai atingir na reincidência se a gente passar a acompanhar esse indivíduo para ele não se tornar uma presa fácil às organizações criminosas, ao desemprego. Então a gente fazer esse acompanhamento após a saída dele do sistema, porque o mais difícil é a saída do indivíduo.
Entendi. Arnilson, eu tive ontem aqui com a doutora Luana Campos, ela trouxe inclusive um dado interessante, que foi sobre a questão da infraestrutura prisional hoje aqui no estado do Acre. Segundo ela, na época de 2018, e ela acredita que não deva ter mudado muito, é a questão da quantidade e o número de presos por cela hoje aqui no Acre. Né? Você acha que falta essa estruturação, ainda continua esse número, que inclusive você trouxe dados aí que houve um aumento na questão do índice carcerário no total, né, na totalidade. Você acha que falta essa estruturação por parte do Estado em manter, vamos dizer assim, uma quantidade de presos por cela no sistema prisional? Isso ocorre ainda? Claro, assim, a gente sempre trabalha com muita transparência, né? Hoje nós temos um déficit, né, de mais de 1.000 vagas, né? Há um projeto para se construir uma cadeia pública, a gente vem discutindo isso em âmbito de Secretaria de Segurança. Não é interessante construir presídio, mas é necessário. Você tem que ter ali a individualização da pena, onde você possa acompanhar o indivíduo, né? Mas há um déficit, sim, ainda há um déficit de vagas, que isso é importante, mas isso o governo do Estado vem trabalhando já projetos, no sentido da gente conseguir ampliar esse número de vagas, né? Consequentemente também ampliar o quadro de servidores. É interessante que a gente construa escolas, né? Mas infelizmente o crime é um fator social, né? Acho que um filósofo francês, acho que é Émile Durkheim, né? Que diz que é um fator social, ou seja, o crime ele é exterior, né? E ele, quando o indivíduo é inserido no mundo, ele já está posto ali o crime. Então, se há ausência, a gente sabe que a raiz está muito mais embaixo da criminalidade. Você acha que isso atrapalha na ressocialização do preso? Consequentemente, Atrapalha, com né? certeza, isso atrapalha sim. Inclusive a doutora Luana Campos, ela deixou uma também aqui, dizendo o seguinte, que o presídio hoje, os presídios do Acre, isso, vamos deixar claro que ela diz de 2018 para trás. A gente está falando de uma gestão que assumiu em 2020. Eu tenho um ano e 4 meses. Exatamente. Então, assim, de acordo com ela, o sistema prisional hoje, ele não ressocializa, ele apenas pune. Você comunga desse pensamento hoje? Olha, eu não posso dizer assim que ele só pune, né? Na verdade, qual é a finalidade do sistema prisional? Hoje nós sabemos que no Brasil não existe prisão perpétua. O indivíduo vai ter que sair. A finalidade do sistema, então, é o quê? É trabalhar esse indivíduo, né? Ressocializar, reintegrar ele à sociedade. Então, você tem que ter esse preparo, né? Para devolver ele ao convívio. É claro que, aí eu vou entrar naquela questão das facções. Quando se tem... Até 2010 nós tínhamos um cenário, hoje nós temos outro. As facções são uma realidade hoje no sistema. Então você tem um sistema superlotado, né? Então, para você conseguir, porque onde o Estado ali não consegue chegar, né? Fica difícil você alcançar aquele indivíduo. O que acontece hoje no sistema? A gente tem sido firme, eu vou dizer firme, no sentido não só de punir, mas ter o controle do sistema, para a gente começar a ofertar vagas, né? Tipo, ó, você vai ter que trabalhar. Nós estamos retomando agora, por exemplo, nós temos 40 presos fechados que trabalham fora. Isso é significativo. Nós temos o polo moveleiro, que faz imóveis, que são apenados que fazem imóveis. Por exemplo, nós temos lá no Quinari, por exemplo, uma horta fora, que são duas atividades, criação de aves e hortaliças, onde são vendidas, onde a manutenção da unidade, boa parte é feita com o trabalho do apenado, uma aquisição de ar-condicionado, uma limpeza, uma compra de lâmpada, com o trabalho do apenado. Nós temos o Cruzeiro do Sul, que nós temos lá, que é uma potência, que os apenados fabricam farinha, fabricam vasos, que é uma referência Cruzeiro do Sul. Então a gente tem muita coisa boa no sistema prisional. Só que, como eu falei, ainda é pouco, mas hoje o Estado hoje tem conseguido manter esse ambiente controlado e aos poucos estamos ofertando oportunidade para o apenado. Por exemplo, você pega lá o Ceará. O Ceará é um exemplo disso. Quando nós tivemos lá aquele momento que foi o secretário ali estabeleceu ali algo, houve uma queimação de carro, não sei se você lembra. Queimaram tal e pá, o governo disse, não, nós vamos fazer isso aqui. Hoje o Ceará, eles tinham 2.000 presos estudando, hoje tem 5.000 presos estudando. Né? Quer dizer, eles dobraram o número de estudando. Hoje eles dobraram o número de apenados trabalhando, mas houve ali naquele momento, primeiro, garantir, ou seja,
o controle do ambiente prisional, o Estado tem um controle para poder, porque onde não tem regra, se não tiver normas, como é que você vai conseguir ressocializar o indivíduo? Eu estou aqui dentro da cela, mas ninguém manda em mim, não tem disciplina, não tem ordem. Então é necessário que tenha ordem. Isso é um conceito positivista na bandeira lá, é ordem e progresso. Só tem progresso se tiver ordem. Então é necessário o Estado ter esse controle. Então eu entendo muitas vezes que é um sistema que pune, mas tem que ter regras. Então, infelizmente, muitas vezes nós somos até mal interpretados, mas tem que ter regras. Quem está lá, como eu não vou dizer que todo mundo, nós não podemos comparar o camarada que é extremamente perigoso, criminoso, e a gente punir uma massa inteira. Não dá para você chegar e botar todo mundo na mesma medida. Você tem que pegar onde, tu é o líder de facção, meu irmão, então o Estado tem que vir com rigor com esse indivíduo. O cara é líder de facção, ele dá ordem, então, meu irmão vai ficar aqui. Agora, quer trabalhar, meu irmão, você vai trabalhar. O Estado tem que ofertar, tem que oportunizar, tem que capacitar, tem que dar ocupação para o indivíduo para que ele crie uma expectativa, uma esperança. E é isso que nós temos feito. O governo do Estado tem feito isso. Eu até aproveito para agradecer aqui o governador Gladys Camelino. Nós tivemos uma reposição orçamentária onde possibilita a gente fazer muitas frentes de trabalho dentro do sistema. Mesmo nessa dificuldade, nós conseguimos. Que você também tem que olhar o lado do servidor que está ali operando. Às vezes, numa condição difícil de operar. Por exemplo, o servidor não tem um armamento adequado. Hoje nós temos isso. Nós temos uma questão de 80 calibre 12, que é o armamento mais usado. Nós compramos 20 CTT-40, 5 fuzis T4, plataforma X, são fuzis extremamente novos, que a Polícia Penal acredita que hoje tem. No momento, nós sabemos que a Polícia Penal, só ela tem esse fuzil. Então, assim, nós temos feito, todos os policiais penais receberam fardamento, rádios de comunicação, que agora são rádios digitais que possibilitam a integração com os outros órgãos de segurança pública, com os órgãos federais, estaduais. Então, são investimentos que vai propiciando essas condições, vigilância, segurança. O Estado tem que ter esse aparato para depois ele oferecer esse segundo momento. E é o que nós estamos trabalhando. Então nós entramos com reforma dos postos de serviço, reforma das guaritas externas, para o policial ter condições de estar ali fazendo a vigilância, num ambiente salubre. Então são esses investimentos que estão sendo feitos, né? Porque tudo é uma cadeia, né? Como é que eu vou colocar um servidor lá que ele já está... A conversa é franca. Que ele já está chateado lá, vamos dizer assim, puto da vida, pô, eu tô aqui. Então assim, ele tem que ter condições para que ele possa atuar. Eu tenho observado que também algo que tem... que a gente não é mais assim tão comum ver, né, e ser dado notícia, né? Questão de entrada de celular, entrada de droga, isso tem assim sido um trabalho bem, vamos dizer assim, eficaz por parte dos agentes penitenciários. Você não vê mais essa questão de entrada de telefone, até porque eu acho impressionante a capacidade do bandido que ele tem de ideia de criar as coisas para tentar, sabe, a parte da malandragem, assim, para entrar com as coisas. E tem brecado isso. Realmente eu tenho observado que não tem tido mais notícia em relação a isso. A gente tem tido uma atuação na equipe, nós temos tido uma atuação muito forte nesse sentido, né, de fortalecimento de guarda. Eu posso falar que nós instalamos Boriscan, William, em todas... O que é isso, Boriscan? O Boriscan é aquele que você passa dentro. No aeroporto. É como se fosse um raio-x. É o scanner corporal. É o scanner corporal. E ali nós instalamos em todas as unidades prisionais do Estado. Em todas. Em todas elas hoje é munida de Boriscan. Então, e outra coisa, nós temos feito um trabalho também de inteligência, também com as outras forças. Infelizmente aqui é uma notícia que eu não dou isso com alegria. Mas nós estamos sendo muito duro dentro da instituição. Nós estamos cortando na carne. O Estado fazendo o seu papel, aquelas pessoas querem desviar. Em 1 ano e 4 meses, eu não falo isso aqui não é uma notícia boa, mas nós excluímos 4 servidores dos nossos quadros, né? Por conduta ilícita, por uma postura inadequada e incompatível com o sistema prisional. 4 apenados foram excluídos, claro, respeitando o devido processo legal, mas em 1 ano e 4 meses nós expulsamos 4 policiais e 2 deles foram presos em flagrantes
por policiais penais. Então nós cortamos na carne, Agora, nós não toleramos qualquer tipo de desvio de conduta dentro da Polícia Penal. foi interessante tu tocar nesse assunto, porque é uma coisa que eu sempre quis saber também, né? A gente não pode, eu costumo dizer, aqui no nosso podcast, eu não abro a minha boca para dizer, eu ouvi dizer, me falaram, me contaram. Não, eu gosto de ouvir de quem conhece, de quem sabe, né? A questão de que também, e não é querendo defender também o agente, o policial penal, o IAPEN, mas assim, não existe também aquela questão do agente ser ameaçado por facção, às vezes, muitas vezes, porque assim, o que passa na minha cabeça? Porra, o cara tá lá no sistema prisional, aí o cara diz assim, chega assim, olha, eu sei onde é que a tua família mora, esse é o nome da tua filha, tal, e o cara, ele se sente assim, ameaçado com aquilo, e que se ele não fizer aquilo que a facção está pedindo, o cara muitas vezes faz por medo. Não acontece isso também, não? O tempo que eu estou, eu não lembro de um fato assim evidente assim que tenha acontecido, né? Efetivamente comprovado, porque assim... Mas é sujeito, não é? Eu acredito que assim, tudo é sujeito hoje, é um ambiente que assim, que tudo pode acontecer, mas hoje assim, eu posso dizer que eu sou ameaçado, mas existe uma investigação, existe uma inteligência que atua, então são vários elementos para chegar aqui de fato dizer que havia uma ameaça, mas isso pode acontecer a pressão, eu digo assim, eu fui assediado já natural, em 2004, não era policial militar. O que é esse assédio? Assédio, o cara, por exemplo, o cara passou com uma garrafinha de água, aí pegou, isso aqui é uma cachaça e tal, eu falei, como é que é, meu irmão, deixa eu ver aqui. Então assim, o cara, é um teste, o cara tá testando, na próxima ele chega, vou trazer, é isso. E é natural, porque você tá ali, o policial tá ali, né? E o criminoso, ele tá ali, não tem qual meio, ele vai querer assediar de alguma forma. Se tem uma postura, certamente aquilo ali não vai avançar. O que eu posso dizer, hoje nós temos, a grande maioria dos nossos policiais penais são policiais penais honestos, íntegros, que combatem a criminalidade dentro e fora dos estabelecimentos penais. Em qualquer instituição, em qualquer órgão, nós vamos ter pessoas, na igreja, em qualquer lugar, nós vamos ter pessoas que vão ter algum tipo de desvio de conduta, infelizmente. Em todo canto existe, em todo não canto adianta... existe. Então, assim, o ambiente prisional não vai ser diferente, é mais propício pelas circunstâncias ali. Diretor, agora a gente vou entrar em outro assunto aqui que é pertinente. Recentemente, a Polícia Civil fez uma operação, né, no Instituto Penitenciário do Acre. Inclusive, estive na coletiva, vi sua fala. E dentro da sua fala, lá na coletiva, o senhor disse que havia pedido um pente fino dentro da administração quando o senhor assumiu. Né? O senhor assumiu e disse, olha, é o seguinte... Vamos fazer aqui um pente fino, vamos ver o que é que tem aqui de irregularidade, vamos ver o que é que tem aqui de errado, manda fazer um vasculhamento e veio essa operação. Né? Explica pra gente como foi isso. Eu fui nomeado dia 13 de março, como eu falei, e assim, uma forma de você se resguardar a partir daquele momento, porque a partir do momento que você é nomeado, o seu CPF está ali. Então, como chama? O teu que está na reta. O teu que está na reta. Então eu solicitei, encaminhei, eu tenho um expediente formal, né, um instrumento formal, onde eu encaminhei ao TCE, solicitando uma inspeção, uma auditoria em todos os contratos vigentes do IAPEN. Né? Até no sentido de me resguardar, pedindo, porque eu estava chegando ali num cenário, todo um ambiente, então eu fiz isso, né? E a partir daquele momento ali a gente foi acompanhando. Você tem que se resguardar. Né? O que eu posso dizer que, quanto à operação da Polícia Civil, por exemplo, aquele momento ali eu fui aberto, defendo que seja feito investigação, defendo que seja feito toda a inspeção possível, para quê? Para que não reste dúvida e se tiver que sane. Né? O que nós recebemos que foi uma denúncia, né, da alimentação de Rio Branco. O que foi constatado? Na verdade, assim, há uma denúncia, né? Uma denúncia de quantidade a mais de marmitas. Isso em todos os presídios? Não, isso em Rio Branco. Só em Rio Branco? Pelo menos é o que consta no inquérito, né? Ainda numa denúncia. O mandado de busca era assim, a gente recebeu o mandado de busca pela manhã, né, falando que não dizia o objeto específico, né? Então, levaram alguns materiais digitais, até porque são contratos, são públicos. Se você tiver o número do SEI, você vai ter acesso, processos físicos, alguns deles, mas nós colocamos inteira disposição da Polícia Civil.
olha, tá aqui, o que quiserem levar, fica à vontade, defendo a atuação da Polícia Civil. A Polícia Civil é uma polícia séria do nosso estado e a gente acredita no trabalho da Polícia Civil. Então, assim, eu sempre falo que não deve, não teme. Se você não deve, meu irmão, fique à vontade. Os atos praticados do dia 13 até aqui, eu fico tranquilo. Também que se você não tivesse feito isso, talvez nem essa operação teria ocorrido. E a gente... de mostrar transparência. Dizer, claro. Ó, é o seguinte, eu quero que faça uma auditoria aqui, mande lá para o Tribunal de Contas, que eu quero saber o que estava acontecendo aqui antes de eu assumir. Se você não tivesse feito isso, talvez isso poderia ter caído até no teu colo, se futuramente que o governo Grade saísse, entrasse um outro e dizer, foi fulano que fez. Né? Sendo que não seria você, né? Eu sempre falo, porque depois que passa, o CEF tá lá. 5 anos, ainda te chamam lá para saber dos atos praticados. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Você é ordenador de despesas. Então, todos os atos praticados por você, eles são submetidos aos órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas, Ministério Público. E eu não tenho problema nenhum com isso. Pelo contrário, eu fico muito mais tranquilo quando os órgãos de fiscalização estão lá atuando, porque te dá um resguardo. O próprio promotor de justiça, que é da promotoria criminal, ele está no presídio constante. Aí alguém diz, rapaz, esse promotor, meu irmão, não me incomodo não. Eu fico muito mais feliz do promotor estar lá, porque ele está lá fiscalizando. Então a atuação dele, a presença dele, para nós é muito mais interessante. Tanto teve um episódio da iluminação lá, o promotor visualizou que a iluminação estava boa. E ele foi lá e falou, o promotor falou, olha, não, eu vi a iluminação do IAPEN, eles atenderam. Então, para nós, isso dá transparência no nosso trabalho. Então, quem atua com verdade, com seriedade, com responsabilidade, não tem o que temer. Então, abrir as portas para a Polícia Civil, olha, está aqui. E se a Polícia Civil quiser qualquer tipo de informação, de processo, a gente vai estar para fornecer. Então, não temos nada a temer e, na verdade, temos que auxiliar a Polícia Civil. Tudo que for preciso para subsidiar de informação, nós vamos subsidiar. E como é que está a questão mudando já também um pouco o rumo do nosso assunto, a questão do assistencialismo em relação ao policial penal quanto à assistência de psicólogo, porque assim, a galera trabalha sob uma pressão muito grande. O Estado atende essa demanda aos policiais penais, aos IAPENs? Hoje, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a nossa profissão é a segunda maior estressante, né? Eu acredito. Mundo, né? Está sendo generoso, porque para mim é a primeira. A gente só perde para os mineradores, mas é estressante. Então, hoje existe o NASP, né? Que é o Núcleo de Apoio ao Servidor, né? Nós instituímos uma política de fortalecimento do NASP. Mesmo na pandemia, tivemos inúmeras atividades, vêm ocorrendo essas atividades. Então, nós temos psicólogos, temos assistente social, nós temos médico psiquiatra, inclusive ele voltou a atender. Nós temos um psiquiatra que atende os policiais, né? Só é procurar, cara, com muita discrição. E nós temos sim, hoje temos atendimentos que esse núcleo que acompanham. E nós temos atividade, por exemplo, nós após a pandemia nós temos torneio, nós tivemos corrida com os servidores. Então tem atividades de interação, nós temos atividades laborais. Então tem um núcleo de apoio ao servidor. Precisamos fortalecer, precisamos ampliar isso, né, para que nosso servidor esteja esse acompanhamento. Mas hoje tem um núcleo que é exclusivamente para atender o servidor. O servidor que tiver qualquer tipo de problema, ele procura o NASP, é feito um encaminhamento, se é questão psicológica, psiquiátrica. Nós temos um psiquiatra também, que ele voltou a atender. Parou na pandemia, né? Houve um pequeno... Por ele... E nós sabemos da escassez aqui de psiquiatra, né? Então, nosso psiquiatra... Com a questão do grupo de risco, então a gente teve essa dificuldade, mas nós já voltamos a atender. Mas nós temos, sim, esse apoio ao servidor. E dentro do presídio, tem atividade com esporte, com os presos, sei lá, uma academia popular lá... Popular não, academia carcerária, um campo de futebol. Como é que funciona isso lá para eles lá? Hoje nós temos, nos banhos de sol, né? Tem o espaço que eles jogam bola ali, que é uma espécie de quadra, né? Então eles jogam bola ali no próprio banho de sol. Nós temos um campo ali, mas já ali próximo da cozinha, onde são os presos que já ficam, tem uma liberdade a mais, eles já jogam ali no final da tarde. Aí eles têm um espacinho para jogar bola, mas todos os presos hoje eles fazem a prática no banho de sol, né? Que é o futebol. Então, o que predomina em todos os presídios do Acre é futebol, tem a bola lá e tem uns espaços, eles jogam na quadrazinha lá, que é... Arranilson, uma outra pergunta. Por exemplo, o cara que está assistindo a gente aqui agora, ou que vai assistir a gente depois, ou que vai ler a matéria depois, ele seja um empresário do ramo, tem uma indústria aqui, ele quer
por exemplo, uma mão de obra. Vou dar um exemplo de um amigo que eu tenho, que inclusive eu comentei com a doutora Luana Campos ontem, o Alcindo. Ele tem uma fábrica de açaí. Já vi ele, inclusive, contratar cara com tornozeleira, dar oportunidade, porque ele dá oportunidade, porque muitas vezes o que falta pro cara, para ele se ressocializar, não é só ele cumprir a pena, é ele ter uma oportunidade aqui fora também. Né? Aí muitas vezes o cara tem uma empresa e ele quer contratar aquela mão de obra. Porque, por exemplo, ele trabalha com reflorestamento. Vamos plantar árvore, vamos plantar açaí, vamos colher açaí, e o cara quer fazer uma parceria. Existe algum tipo de parceria que esses empresários possam fazer com o sistema prisional, com o governo do estado, com o próprio IAPEN? Como é que funciona isso? Existe algo parecido? Não? Claro, nós estamos trabalhando, na verdade, existe uma minuta, né, de lei onde nós estamos trabalhando uma forma de aquecer isso. Né? Nós temos o PROCAP, que é um convênio com o DPEM, né, o departamento, que vai ser investido mais de 1 milhão, onde nós vamos aí ter aquela fábrica de produção de blocos de concreto, ser estabelecido lá dentro do presídio do Complexo Penitenciário em Rio Branco, né, e oficina de serraria, onde nós vamos estar investindo em capacitação e depois na implantação de equipamentos, onde vai possibilitar a gente instalar essas oficinas dentro do sistema. Aí, como eu falei, nós chegamos num momento difícil, pandemia, então nós tivemos que recuar, né? Nós queremos readequar toda a rotina e agora estamos retomando essas rotinas. Por exemplo, nós temos um bloco hoje que é 250 vagas, onde nós vamos estar reativando, onde nós estamos trabalhando em levar uma indústria para dentro do sistema prisional, onde a gente possa colocar as apenas para trabalhar. Né? Estamos aí em fase de encaminhamento para a gente estabelecer. Mas é importante, se tiver um empresário, a gente senta, estabelece uma portaria, porque a lei de execução penal já prevê isso, né? A gente só tem que disciplinar isso, onde a gente possa trabalhar de forma a garantir ali os direitos que são ali pertinentes ao apenado. Mas é interessante sim, se tiver, a gente está disposto também a conversar com esse empresário, se tiver. Eu tive agora recentemente, nós tivemos em São Paulo, né? Foi uma experiência muito boa. Tivemos a equipe lá do IAPEN, onde nós vimos lá que tinha uma indústria dentro do próprio presídio, onde eles confeccionavam capacete, aqueles que a Polícia Militar usa, cinto, várias situações que a gente ficou ali assim, impressionado, assim, que não precisa de grande tecnologia para que possam ser produzidos alguns utensílios, alguns objetos. Então, assim, nós temos que ver as boas práticas, as coisas boas, executar no ato. Então, nós temos projetos aqui, porque eu entendo que a gente tem que colocar as pessoas para trabalhar. E futuramente nós vamos estar estabelecendo aí um pavilhão específico com 250 vagas, onde a gente vai estar colocando essas pessoas que desejam trabalhar, ter uma esperança, uma mudança de vida, onde eles possam trilhar um novo caminho para sair dali e se tornar pessoas melhores. Porque eu entendo que o indivíduo ele decide. Claro que o Estado tem que oportunizar, nós temos que oportunizar. O cara também tem que querer. Ele tem que querer. Ele tem que querer. Isso aí é fato. Se ele não quiser, ninguém vai conseguir colocar na cabeça dele. Agora, se ele quiser, o Estado vai proporcionar. Esse é o trabalho que nós estamos trabalhando diuturnamente. Há uma vontade do Estado em fazer isso. O próprio governador já falou, ele quer que incentive essa prática, principalmente de presos trabalharem fora. Nós estamos com outra frente de trabalho de ampliar isso, inclusive em tratativas com o DERACRE. Tem várias coisas que a gente pretende implementar agora, nesse novo momento que nós estamos chegando na fase verde, que você tem mais uma tranquilidade. A vacinação já está concluindo, segunda dose, apenas também foram vacinados, servidores vacinados, então isso vai voltar à rotina normal. Maravilha. Arranilson, cara, obrigado, meu irmão, por esse bate-papo. A gente já está chegando aqui passou rápido aqui a nossa conversa boa, né, cara? Conversa boa passa rápido. Eu quero te agradecer aí por ter vindo aqui bater esse papo comigo, trazer essas explicações. Isso é importante porque é bom conhecer de quem está lá dentro, né? Quem está lá dentro sabe, tem mais propriedade para estar falando, prioridade para falar também. E quero dizer que o podcast aqui do Portal Notícias da Hora, o Conversa Franca, está aberto aí para quando você quiser voltar, bater um papo. Quando voltar essas rotinas aí, esses projetos entrarem em andamento mesmo aí a todo gás, você volte aqui para trazer aí. E seria até interessante, claro, se você me permite, da próxima vez trazer um cara desse que
se ressocializou, que faz esse trabalho, que está fazendo esse trabalho que vocês que vão iniciar agora, né? Para mostrar que realmente o sistema prisional ressocializa quem quer. Né? Importante isso. Obrigado, viu? Nada, eu agradeço aí o espaço. Achei importante, é um debate que muitas vezes a sociedade não tem tanto acesso. Então é importante essa clareza, trazer isso de forma muito aberta à sociedade. Tem muita coisa aqui que a gente precisa falar. O sistema prisional é muito grande, por exemplo, nós temos o nosso canil, né? Que tem um canil também lá. Que é a atuação com cães. Nós temos hoje o nosso corredor de segurança, nós temos cães de faro, cães de guarda. Por exemplo, nós temos a cadela do norte que fareja, tem a capacidade de farejar celular e arma. Então, tem muita coisa que a gente... hoje nós temos o corredor de segurança, que é muito utilizado lá em São Paulo, né? Onde o cão ali, determinada hora, é colocado no espaço e ele faz a vigilância ali à noite. Então, qualquer movimentação, ele já aciona o guarda. Então, tem muita coisa. Caramba, tem isso também aqui. Olha coisa. Que legal, cara. Nós temos aí a Polícia Penal que atua na rua, que é dos monitorados. São 2.000 monitorados que nós temos. Então, o sistema prisional é muito grande, é muito amplo, né, cara? Então, tem muita coisa. Mas a gente tem que mostrar as coisas boas. Então, agradeço por essa oportunidade de poder expor aqui, trazer as coisas boas. E a gente está sempre à disposição, né? Para trazer esclarecimento. Parabenizo aí por essa, né? É muito bacana essa conversa franca. E isso, a galera fica inteirado, né? As pessoas que querem saber, é importante. Não fico com achismo, né? Não, eu acho. Rapaz, eu assisti, fulano falou, e fica gravado lá. Exato. Não, eu falou isso aqui. Então é importante. Eu agradeço, tá? Parabenizo Williams França. Deus abençoe aí. E a gente está à disposição para vir contribuir, colaborar. E eu aceito o desafio. Vou só espero tua volta aqui. Não, eu venho novamente, pode ficar tranquilo. Eu espero tua volta aqui. E a gente Unei ao canal. Mas, bacana, estou à disposição. É importante aqui esse contato aqui com as pessoas. E parabéns aí pelo o podcast, né? Podcast. Parabéns aí, viu? Obrigado, muito viu? Bacana. Obrigado. Valeu, meu irmão. E vocês que nos acompanharam até agora, obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode ver a nossa entrevista na íntegra, novamente, após a conclusão aqui do nosso bate-papo. Lembrando que amanhã nós não temos podcast, mas quinta-feira nós vamos estar recebendo aqui a Procuradora-Geral do Ministério Público, doutora Kátia Rejane, que vai trazer aqui informações muito detalhadas das ações do Ministério Público durante a pandemia, as ações que, inclusive, chamaram bastante atenção aí, devido a algumas polêmicas também, né? Mas a gente vai deixar para conversar na quinta-feira. A vocês que nos acompanharam, um beijo no seu coração, um abraço, e quinta-feira, às 17, às 16, tá, gente? 16 horas é o nosso podcast com a doutora Kátia Rejane. Espero você até lá. Tchau, tchau.